Queridos alunos, boa tarde. A nossa segunda aula, Geografia. Mundo do trabalho, trabalho e inovação tecnológica. Do campo para a cidade e da cidade para o campo. Eles colocaram esse do campo para a cidade e da cidade para o campo, agora eles deram o nome de migração campo-cidade. Nós já falamos disso como êxodo rural, é a mesma coisa. O êxodo rural é sair do campo e vir para a cidade. O êxodo urbano é sair da cidade e voltar para o campo. Já começávamos a falar disso no período ainda de aulas presenciais, né? Então vamos lá. Quando nós falamos de êxodo, sair em grande quantidade. Se sai 2, 3, uma família, 2 famílias, 3 famílias, é êxodo rural? É migração campo-cidade? Não. Isso aconteceu lá por volta dos anos, final dos anos 60. Por quê? Porque era grande quantidade. Construção de Brasília. As pessoas viam necessidade de ir para a cidade para emprego. Por quê? Porque não haviam condição de plantar, de cuidar daquela roça, daquela fazenda, sem maquinário, manualmente. E as empresas começaram ali a plantar com máquinas agrícolas, já começaram tratores, né? Não tinha as grandes colheitadeiras computadorizadas, mas já tinha colheitadeiras fraquinhas, né, para hoje, mas para a época era uma revolução. Então eles naquela época, aquilo era o que tinha de melhor e eles não tinham como acompanhar. Então os ricos compravam a terra dos pobres e os pobres vinham para a cidade em busca de melhor condição de vida. E eu repito aqui mais uma vez, toda vez que alguém sai da sua terra e vai em busca de outro lugar para morar, ele quer com isso melhor condição de vida. Só isso. Ah, é pouco? Para mim é pouco, para você pode ser pouco, mas para ele é muito. Ele não sabe o que ele vai encontrar lá. Se a família precisa de saúde, ele vem por causa da saúde de alguma pessoa da família que precisa de tratamentos médicos. Se é para os filhos estudar, ele migra buscando melhor condição de estudo para aquelas crianças. E quando é a família toda, cada um tem um objetivo, mas num consenso vão para a cidade porque é melhor para todo mundo. Tá? Então vamos aqui. Quando nós falamos então dessa migração, eu coloquei aí para você no seu esquema de estudo aquela tirinha que está no PET. Por quê? No PET está muito apagadinha, as letras estão trêmulas. Então fica mais difícil de ler. Mas aí no seu esquema está arrumadinho. Então fala assim: Painho, é verdade que o homem do campo está indo morar na cidade grande? Aí ele: ó céus, isso é terrível. Aí ele fala para ele: quem é que vai plantar e colher as frutas, verduras e cereais que o homem da cidade grande tem na sua mesa de refeições? Ele tá assim, né? Ele fez até assim com a mão. Quem vai fazer isso agora, já que tá todo mundo indo para a cidade? Então todo mundo sabe que assim como o campo depende da cidade, a cidade depende do campo. Eles precisam vir aqui para comprar maquinário, vestuário, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. Mas o pessoal da cidade precisa deles para comida. É lá que tem a plantação, é lá que tem o gado, é lá que tem a carne do bovina ou suína, né, de aves. Então, um depende do outro. Coloquei também aí no seu esquema esse gráfico que tem aí
que é o mesmo gráfico que estava lá na página 52 do PET 3. Só que aqui, ó, no seu PET ele tá muito apagado. Tá muito apagado. Aqui ele tá mais claro, assim, colorido, para você saber o que é, né, que tá acontecendo. Então, você vai ver o seu PET aí, você vai ver aí que é o mesmo que tá no seu PET e tem as datas, tudo direitinho, tá? Tem uma sugestão de vídeo também para você. Mas agora vamos para a leitura? Do campo para a cidade e da cidade para o campo. Você já estudou as características que diferem as paisagens do campo e da cidade e as suas atividades, não é mesmo? No Brasil, atualmente, a maior parte da população é urbana, ou seja, mora nas cidades. Segundo dados do IBGE, somente 15% do total da população brasileira vive em áreas rurais. Mas nem sempre foi assim. Na década de 1950, por exemplo, a quantidade de pessoas que viviam no campo era bem maior do que a de pessoas que viviam nas cidades. A partir da década de 1970, o uso de máquinas no campo aumentou. Muitos trabalhadores perderam o emprego, pois uma colheitadeira, por exemplo, substituiu o trabalho de várias pessoas. Além de mecanização, outros fatores como conflitos pela posse de terra, falta de condições financeiras e de terra para o plantio, levaram diversos trabalhadores rurais a abandonar o campo. Como alternativa, as pessoas mudaram-se para as cidades em busca de novas oportunidades. Tá aí, vida melhor condição de vida. Este fenômeno é conhecido como migração campo-cidade. É aí que eu disse, esse migração campo-cidade é o mesmo que êxodo rural, êxodo urbano, tá? Ao chegar às cidades, muitos desses migrantes enfrentaram situações difíceis, como a falta de emprego e de moradia adequada. Da mesma forma que algumas pessoas se deslocam do campo para viver na cidade, outras buscam oportunidade de trabalho nas áreas rurais. São trabalhadores que podem continuar residindo na cidade, mas trabalham no campo. Essas pessoas podem trabalhar em atividades ligadas à terra e à prestação de serviço, bem como a agroindústria. Nesse vai e vem entre campo e cidade, há uma troca de costumes entre os dois locais. Moradores da cidade são influenciados pela cultura rural, por exemplo, na música, na comida, nas vestimentas comum do campo, como botas e chapéu. Por outro lado, os moradores da cidade levam para o campo, ao se deslocar, hábitos e costumes urbanos, né? Tanto que a gente chama essa moda que usa calça grossa, bota, cinto largo, chapéu, camisa de manga longa, assim, fala que é moda country, moda rural. Country é para ficar chique, né? Americanizado. Mas é a moda rural, moda do campo, moda da roça, né? As pessoas usavam assim, não é porque achavam bonito, usavam assim a calça mais grossa, a bota com cano mais alto, por quê? Para não correr o risco de bicho picar na perna, no calcanhar. Não dá para trabalhar com sapato baixinho, com tênis ou de chinelo. Não, precisa de alguma coisa que protegesse os pés. E aí chega uma hora que eles não têm condição de comprar nem isso. Por quê? Porque falta o emprego, a mão de obra é grande, a oferta é curta. Então tem muita gente querendo trabalhar, pouca gente oferecendo emprego, eu pago o quanto eu quiser. Você não quer, outro quer. Então isso influenciou muito nessa vinda das pessoas em grande quantidade. Na cidade tem
tem mais local de trabalho, na cidade tem melhor condição de vida, e vieram. E isso não é verdade, não foi bem isso que aconteceu. Então vamos aqui. Aí quando tem a tirinha, é a tirinha que eu já li para você, aí fala, leia a tirinha a seguir e depois responda as questões. É a tirinha do menino indignado, né? Com quem vai plantar, quem vai colher, a comida que o pessoal da cidade vai comer. Então tá assim, qual é a preocupação do menino em relação à migração do homem do campo? Acabei de responder para você, né? Então se você não prestou atenção, volta aí um pouquinho que você vai ter a resposta. Mas é isso, não vou repetir porque senão vai ficar muito fácil. Depois, letra B, você tem a mesma preocupação do menino da tirinha? Justifique sua resposta. Você está preocupado com quem vai plantar? Ou você só quer comer e desperdiçar? Lembra da aula de ciências de ontem? Pois é. Como você está cuidando da sua comida, daquela comida que está na mesa, que está cada dia mais caro? Como você está cuidando dela? Está enchendo o prato, não quer mais, joga no lixo? Ah, não, aqui em casa agora nós fazemos decopagem. Não é decopagem? Esqueci. Mas eu vou olhar. É porque aqui em casa agora nós fazemos compostagem. Ah, olhei. Compostagem. Aí eu posso jogar fora. Não, não é assim. Não é porque faz compostagem que vai encher o prato e jogar no lixo. Porque o lixo agora não, o lixo vai virar adubo. Não, não é assim, tá? É preciso ter conscientização, tá? O lixo, a compostagem é para aquilo que sobrou. Não é aquilo que você que ia servir para comer depois e você só jogou fora para virar adubo. Não, tá? Então precisa perceber o lugar de cada coisa. Tá? Então vamos aí. O número 2 é o gráfico também que está no seu esquema de estudo. Então é o gráfico que está aí e é o mesmo que eu falei, está lá na página 52 do PET 3. Tá assim, observe o gráfico a seguir e responda as questões. Observando o gráfico, né, porque o seu aqui não dá para observar, o meu também não, né? O segundo número aqui só vem uma mancha, né? O primeiro, não, tudo tá ruim. Então, a partir de quando a população urbana superou a população rural? Nós já fizemos essa questão. Ela tá lá no PET. Tem esse gráfico lá no PET. O que ele fez? Ele era de pé. Aí deitou ele. Só. Mas é o mesmo gráfico, tá, gente? Então vamos para a letra B. Porque muitos trabalhadores deixaram o campo e foram morar nas cidades. Por quê? Falei também. Falei para vocês por que eles fizeram isso. E não é só da agora não, estou falando disso já tem um tempo, né? Qual é o objetivo de quem sai de um lugar e vai para outro lugar? Tá? Número 3. O turismo rural é uma das atividades econômicas não agrícolas da zona rural. Muitas pessoas procuram roteiros rurais para sair da rotina da zona urbana. Se você fosse fazer um passeio turístico na zona rural, de que tipo de atividade gostaria de participar? Tem várias. Pensa num hotel fazenda. Quantos programas eles oferecem? Caminhada, escalada, passeio de animais. Então, eu não tenho esse hábito, eu não conheço. Então vai lá e olha, né? Se você olhar hotel fazenda, o que oferece? Você vai ter várias opções na internet para você ver o que você gostaria de fazer. Eu tive um aluno, né? Vou falar nome, né? Eu não tenho um hábito mesmo de falar, né? Eu tive um aluno que ele contou de um passeio que eles foram no hotel fazenda. Na imagem, disse que no folder era maravilhoso. Chegou lá, era tudo feio, a piscina tava com água até verde, assim, né? Muito tempo ninguém usava. E meu pai ainda fez eu entrar. Olha, eu fiquei com a dó. Toda vez que eu leio isso, eu fico lembrando. Mas vamos aqui. Querida criança, estamos finalizando mais uma das atividades. Esperamos que você tenha feito com muito empenho e dedicação. Para comemorar esse momento de aprendizado, que tal
plantar uma árvore frutífera. Para isso, peça ajuda aos seus familiares e guarde a semente dos alimentos que você consome no seu dia a dia. E plante-as num local que possa germinar e dar fruto. Não é legal? Um grande abraço. Então, gente, ele sugere que você plante uma árvore. Ah, mas aqui em casa não tem espaço. Ele não falou plante na sua casa. Ele disse assim, ó, plante num local que possa germinar e dar frutos. Eu não sei onde você mora, né? Se é apartamento, se é casa, se tem quintal, se não tem quintal. Mas tem chácara, né? Nós temos aqui, ó, a beirada do córrego, tá? Pode plantar. Planta, cerca direitinho, coloca seu nome lá, né? E aí você vai acompanhando ela, você vai lá, olha se alguém não tá danificando, né? Mas é uma sugestão legal, tá? Então, a aula de geografia do PET é só. Mas nós vamos continuar porque eu tenho uma atividade complementar para você.